O Direito e Literatura está de volta para debater o tema testemunho. A prova testemunhal é suscetível de falhas e contaminações, né? De que modo isso se articula no interior de um processo que busca a reconstrução mais aproximada do fato? Chega-se a dizer aí o direito, né, testius unus, testius nullus, né, algo assim, né? A testemunha única é testemunha é nulo. Então, deve haver um conjunto de testemunhos, de narrativas. Isso, antigamente, quando não tinha essas perícias e não tinha essa questão da internet ou as câmeras de vídeo, né, que hoje nós vivemos um panóptico, né, não há mais segredos e você está na rua e já filmam você. Então, portanto, os crimes hoje até deveriam ser mais elucidados, né, com tantos olhos vendo o mundo, não é verdade? E aí como funciona essa questão, parece antiga, enfim, mas do testemunho no processo? É que é uma coisa interessante que Freud trabalha, que é como funciona a memória. A nossa memória não é como um videotape, né? Como uma filmagem, e tu reproduz a filmagem. A memória sempre funciona com falseamentos, né? Então, entre a veracidade da memória e a falsificação, sempre se mistura, né? Há uma mistura. Freud vai dizer assim, as recordações, elas são sempre encobridoras, né? Então, e quanto mais nítida é uma recordação, a nitidez excessiva é um indício de que ela é encobridora, né? Encobridora do quê, não é? Quer dizer, quando o testemunho relata, buscando na sua memória o fato ocorrido, há sempre um encobrimento que se mistura. É um encobrimento para trás ou um encobrimento para frente, né? Ele funciona nos dois sentidos. Então, Freud nos coloca uma questão importante, que nessa questão como vai incidir no direito, né, num processo, porque o narrador, ao narrar o fato, buscando no registro da memória, ele está implicado. Ora, o fato que interessa do testemunho tem a ver com um trauma, né? É um fato, tem um trauma, o crime, não importa o que, né? Mas há um trauma. O trauma implica uma dor, né? Ora, todos nós temos estruturalmente algo traumático na nossa existência, né? Que vem se enlaçar com o fato em causa, né? Então, essa releitura e essa mescla, essa sobredeterminação entre o trauma que é respectivo a cada um de nós, como um fato de estrutura psíquica, e o trauma acontecido, vamos dizer assim, o trauma que está em foco, há uma mistura. Inclusive, né, nos textos dos testemunhos, tanto nos livros, essa questão do Primo Levi, ou todas essas questões, como esse caso, também há uma mistura do fato com o trauma, enfim. Isso. Também. Assim como as testemunhas dos processos judiciais, né? Isso. Ela pode também ficar, porque que é uma, né, Fábio, são narrativas nesse sentido, né? O testemunho acaba sendo, porque se o juiz vê o fato, nem pode julgar. Justo, Engraçado isso, né? Justo. Então, e se nós víssemos a realidade como ela é, sim, que sentido teria, né? Nós falamos outro programa esses dias, né? Seríamos deuses, né? E se fôssemos deuses, que graça teria? Entre Heródoto e Tucídides, né? Heródoto, a história, né? A narração, Heródoto, na obra dele, há muita coisa que é ficção, pura ficção, são mitos, né? E Tucídides quer dizer, não, eu vou escrever uma história em fatos, né? Agora, o que garante que Tucídides também não está tomado Claro. por isso, né?
Hoje, com certeza, se afirmaria que sim, né? Sim, Quer dizer, sim. a história já concorda, os historiadores passaram a concordar o quanto a construção narrativa histórica é ficcional, né? Eu queria chamar a atenção para um aspecto relativo propriamente à teoria literária, né? Assim, a narrativa literária, o romance, o conto, ele sempre vai ter algum grau de testemunho. Né? Por quê? Porque é esse sujeito que escreve, que evidentemente não nos interessa fazer uma relação direta do autor com a obra, né? Mas entender que essa criação, ela é produto da experiência de um sujeito, da experiência de vida de um sujeito ou de pessoas próximas a ele, né? Que ele transforma isso em arte. Né? Então, sempre há algum grau de testemunho em qualquer narrativa. Mas nós falamos hoje que a literatura de testemunho vai surgir no século XX, com as grandes catástrofes. Né? E mais, que nós vamos identificar o testemunho como um elemento importante que chega a mudar a face do romance e a criar um novo subgênero ligado a duas perspectivas. Perspectiva dos Estados Unidos e da Europa, que tem a ver com o Holocausto e com a Segunda Guerra. E aí essa testemunha não é só uma testemunha, é um sobrevivente. Né? É o Supertite. Né? Não é o Testes, é o Supertite. Né? Ele é um sobrevivente, é aquele que subsiste. Né? E nós temos a corrente, a segunda corrente, que é a corrente latino-americana, que cria o romance de testemunho, a literatura de testemunho. Então, a literatura de testemunho surge enquanto entidade, categoria de subgênero, surge na América Latina em função dos regimes ditatoriais. Sim. E se expande, né, no sentido de dar voz às minorias, aos negros, às mulheres, aos homossexuais. Então, enquanto a narrativa europeia, estadunidense, é uma narrativa da singularidade da experiência vivida por esse sujeito que narra, essa experiência traumática desse sujeito, na América Latina nós temos a literatura de testemunho, que tem um contexto muito mais coletivo, que é uma produção, uma construção ou reconstrução da história com algum poder de compreensão e algum poder simbólico para uma comunidade. Mas, Henriette, e como tu vês aí no campo da literatura, o surgimento da biografia e das autobiografias em relação ao testemunho? Não, elas surgem, na literatura elas surgem muito antes, sim, né? Sim. Bem antes. Sim. Né? Mas elas não adquirem esse elemento traumático como o cerne. Sim. Que só vai acontecer a partir dessas situações, que são as grandes catástrofes. Sim. Né? Sim, a autobiografia, o romance de memórias, enfim. Esse vai surgir lá com Montaigne, com Rousseau, quer dizer, tem... Santo Agostinho. Santo Agostinho até, né? É bem mais antigo. E se o direito fizesse sua autobiografia, Fábio, como é que ele contaria, né? Seria bem interessante, né? Deus me livre de imaginar isso. Né? Eu acho que, sob a perspectiva do direito, tem 3 aspectos fundamentais. O Lênio sempre coloca as coisas muito bem. A primeira coisa, as pessoas não veem a mesma história da mesma forma. Nós não vemos a mesma coisa. Isso é fundamental. Segundo, que nem disse o Mário, a nossa narrativa ela é mediatizada pela memória. E essa memória automaticamente também reconta. Eu não vejo da mesma forma e resgato por uma via que também tem os seus elementos a serem preenchidos. E que é um aspecto importante para nós no direito. Eu não falo para qualquer um, eu falo para o juiz. E esta narrativa para o juiz é uma narrativa que tem as suas particularidades. Eu estou aqui tentando convencê-lo da minha história. Ninguém narra por narrar. Sim. A testemunha que está ali está tentando convencê-lo de que foi aquilo que aconteceu. Não é? Mittermeier vai dizer há tanto tempo atrás que o testemunha é a prostituta das provas. Né? Não é só porque eu posso mudar uma narrativa e ter um desenho completamente diferente ao final da narrativa. Mas é porque a narrativa ela nunca é desinteressada. Deixa eu só fazer um parênteses. Essa frase que você disse, testemunha prostituta das provas, hoje já não pode ser dita,
porque ela será politicamente incorreta. Isso em determinadas salas de aulas do Brasil, uma frase dessa dá 2 dias de discussão e a formação de um novo coletivo para a discussão do assunto, né, o coletivo contra a questão das provas testemunhais. E lá eles vêm com... Então, para não receberes uma reprimenda? um protesto público, né? Mittermeier. Foi o Mittermeier que disse, exatamente. Mittermeier, não sou eu. A Constituição pode cair para o lado de achar que também é pedofílica, né? Justo, daí já vamos para um outro caminho, não é? Exatamente. E aí, né, nessa história toda, tem uma questão filosófica por trás, por óbvio, na questão da compreensão. Sim. Por exemplo, esses dias eu estava vendo um texto um penalista alemão, Bernd Schünemann, que trabalha essas questões, né, do testemunho, a narrativa, a atenção, que é a última fase. Eu achei bem interessante, embora como hermeneuta eu trabalhe isso de outro modo, porque o elemento dele é muito mais psicológico na questão. Isto, e digamos, filosoficamente, nós teríamos outros modos de dizer como nós temos acesso às coisas, não é? Sim, é isso aí. São coisas diferentes, né? A filosofia vai falar sobre compreensão, né? E hoje a neurociência, a neurolinguística, dependendo se ela tiver sucesso, ela acaba com a filosofia, né? Sim, porque se tu botar um neurônio e tu conseguir sacar objetivamente, por que precisa filosofia? Então, a filosofia pode cavar seu próprio túmulo. Se der certo, dá errado. É que Hegel já havia feito a crítica a Gall, né? De que a alma se reduz a um osso, né? A frenologia, né? Será que o pensamento se reduz às conexões sinápticas neuronais? Pois é. As conexões são indispensáveis, né? Por isso é interessante que a ficção, ela traz o que não se imagina, o inesperado, a surpresa. Justo. Esse elemento da surpresa, do que não poderia estar ali. Né? É como a criança que vê o cachorro, olha para a mamãe e diz miau, miau. Pega a mãe direitinho, né? Porque ela esperaria que ele dissesse au, au. Pois aí, então não dá para matar Aristóteles ainda, né? Lênio, só voltando aqui. Tu começa no próximo bloco, Claro, me perdi aqui, bem. o Direito e Literatura vai para o rápido intervalo com compreensões, sinopses, etc. Né? Aliás, no direito, quem faz sinopse não faz sinapse, né? Mais ou menos isso, né? Próximo bloco vamos continuar com isso, já voltamos.